A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 29 de março de 2024, sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Hoje, sexta-feira, vocês jovens que têm até 18 anos, venham estudar conosco na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133, Rua da Praça do Bairro Benfica. Mesmo horário da palestra, de 20 às 21 horas. Então, todos os jovens estão convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. É isso mesmo, Adilson, que Jesus nos abençoe. Meus queridos, vamos estudar Página do Caminho. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 Operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 999387699, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Página do Caminho. Não aguardes um amigo perfeito para as obras do bem. Esperavas ansiosamente a criatura irmã na soleira do lar, e o matrimônio trouxe alguém que a reclamar-te sacrifício e ternura. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, não existem seres perfeitos, né? Nós idealizamos, imaginamos, né? Mas todos temos problemas. Contavas com teu filho, mas teu filho alçou a mocidade sem ouvir-te as esperanças. Sustentavas-te no companheiro de ideal, e de momento para outro recolheste mistura vinagrosa na ânfora da amizade.
em que sorvias a água pura. Mantinhas a fé no orientador que te merecia veneração, e um dia até ele desapareceu de teus olhos, arrebatado por terríveis enganos. Quantos líderes religiosos, se postam como bons samaritanos, acabam, de certa forma, iludindo pessoas. Eles são tidos quase que como deuses por muitos religiosos, e se apegam demasiadamente no homem. Depois descobrem, as traições, os problemas. Meus irmãos, os homens são falhos. Temos que entender isso. Mantinhas a fé, contudo, embora a dor de perder continua no trabalho edificante para que vieste realizar. Ninguém reprova o doente porque sofra mal-humorado. Ninguém censura a árvore que deixou de produzir porque o lenhador lhe haja decepado os braços frondejantes. Quase sempre, aquele que tomamos por afeto mais doces, crendo a abraçá-los por sustentáculo, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostolados a exigirem amor. Não importa o gelo da indiferença, nem o bramido da incompreensão, se buscamos servir. Todos aqueles que estão dispostos a servir, não importa os problemas vindouros. O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Ajudava a todos e chegou sem ninguém. Mas ao carregar a cruz no monte áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo da aflição e que, no território moral do bem, alma alguma caminha solitária porque vive tranquila na presença de Deus. Portanto, Jesus foi o nosso maior exemplo. Abandonado pelos seus mais próximos, fora sozinho praticamente, ficar entre dois desconhecidos entre aspas, porque o Cristo conhecia todos, isso no aspecto espiritual, mas pessoas que não eram do seu convívio direto, e os seus próprios amigos, discípulos, que dividiram com ele 3 anos de missionato, com exceção de João, todos fugiram ao ponto de Pedro negá-lo, mas ele venceu o mundo. Ele é o maior exemplo que temos que seguir. É deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argustos. Ninhos do cosmo infinito são tateados por delicada instrumentação astronômica. Aparelhagem múltipla esculpa e corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Experimentemos inúmeros atestados à grandeza de tudo que existe no seio da própria terra. Avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Entretanto, não há direta do conhecimento que vai conquistando o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio. Temos que raciocinar, para isso existem esforços. Por isso que nós convidamos a todos a estudarem, como estamos fazendo aqui. A doutrina espírita tem uma regra importantíssima no sentido de uma orientação do Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro e grande ensinamento. Mas semelhante a este, instruí-vos, ou seja, busque conhecimento, para que você não seja manipulado por mentes malsãs, envolva o seu intelecto. Quanto mais conhece, mais se lhe amplia os olhos à imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exequidade do próprio discernimento em face da excelsitude de todo o divino.
Alma alguma pode cobrir para si mesma as próprias manifestações do quadro da vida e, de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Tudo pode ser descortinado, superado, medido. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos de nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos sempre que semelhante medida se fizer necessária no local exato e na época oportuna. Sim, as coisas são descortinadas, né? Nós achamos que enganamos. Podemos até enganar os homens, mas jamais a Deus, a espiritualidade maior, a Jesus. E eles nos observam. Por isso que o Paulo de Tarso disse certa feita: sob a minha cabeça existe uma nuvem de testemunhas. Nada há encoberto que não haja de se revelar, nem culto que não haja de saber-se. Esclarece o Senhor. Recordemos assim o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos íntimos movimentos na sociedade ou na sombra podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não mais suporta o amigo desajustado, mas, se fizer força no exercício da tolerância, é possível consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe arbitrário e inconsequente. Contudo, se fizer força, sustentando a paciência, obterá nele, ainda hoje, um amigo fiel. Diz você que não adianta ensinar o bem. No entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva. Entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em facho de luz. Diz você estar desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão, mas, se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço e merecimento. Diz você que a conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um, e se fizermos forças para viver, seguindo os bons conselhos que articulamos para uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende ser melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo às reuniões.
O comentarista admoestado fraternalmente para baixar o volume da voz e que se amua na inutilidade, o colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa, a cooperadora da assistência social esquecida na passagem de seu aniversário e se mostra ferida, caindo na indiferença, o servidor do templo, que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado, o doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã com respeito ao comportamento do filho e que por isso se suscetibiliza cortando o comparecimento da criança, o jovem aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta rebelando-se contra o aviso da experiência, a pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber. Antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade não há o melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostra num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. O Espiritismo não nos abre o caminho da deserção do mundo. Se é justo evitar os abusos do século, não podemos chegar ao exagero de querer viver fora dele. Usufruamos a vida que Deus nos dá, respirando o ar das demais criaturas, nossas irmãs. Para seguir a própria consciência, podemos dispensar a virtude intocável que forja a santidade ilusória. Não sejamos sombras vivas, nem transformemos nossos lares em túmulos enfeitados por filigranas de adoração. Nossa fé não é campo fechado à espontaneidade. Encarnados e desencarnados, precisamos ser prudentes, mas isso não significa devamos reprimir expansões sadias e não nos abracemos uns aos outros.
A abstinência do mal não impõe restrições ao bem. Assim como a virtude jactanciosa é defeito quanto qualquer outro, a austeridade afetada é ilusão semelhante às demais. Não façamos da vida particular uma torre de marfim para encastelar os princípios superiores ou estrado de exibição para entronizar o ponto de vista. A convicção espírita não é insensível ou impertinente. A inflexibilidade no dever não exige frieza de coração. Fujamos ao proselitismo fanatizante, mas nem por isso cultivemos nos outros a aversão por nossa fé. Se o papel de vítima é sempre o melhor e o mais confortável, nem por isso, a título de representá-lo, podemos forçar a nossa existência, transformando em verdugos à força as criaturas que nos rodeiam. Não sejamos policiais do Evangelho, mas candidatemo-nos a servidores cristãos. Nem caridade vaidosa que agrave a aspereza do próximo, nem secura de coração que estiole a alegria de viver. Quem transpira gelo, dentro em breve caminhará em atmosfera glacial. A crença aferroalhada no orgulho desencadeia desastres tão grandes quanto aqueles criados pelo materialismo. Não sejamos companhias entediantes. Um sorriso de bondade não compromete a ninguém. A fé espírita reside no justo meio termo do bem e da virtude. Nem o silêncio perpétuo da meia-morte que destrói a naturalidade, nem a fala medrosa da inibição a beirar o ridículo, nem olhos baixos de santidade artificiosa, nem anseio inexperiente de se impor a todo preço, nem cumplicidade no erro em forma de vício, nem conivência com o mal na forma de aparente elevação. Fé espírita é liberação espiritual, não ensina a reserva calculada que anula a comunicabilidade, constrangendo os outros, nem recomenda a rigidez de hábitos que esteriliza a vida simples, nem tristeza sistemática, nem entusiasmo pueril. Abstenhamo-nos da falsa ideia religiosa, suscetível de repetir os desvios de existências anteriores, nas quais vivemos em misticismo acabrunhante. Desfaçamos os tabus da superioridade mentirosa na certeza de que existe igualmente o orgulho de parecer humilde. O Espiritismo nos oferece a verdadeira confiança raciocinada e renovadora. Eis porque o espírita não está condenado à atividade inexpressiva ou vegetante. Caridade é dinamismo no amor, evangelho é alegria, não é sistema de restringir as ideias ou toler as manifestações, é vacinação contra o convencionalismo absorvente. Busquemos o povo, a verdadeira paixão de Jesus, convivendo com Ele, sentindo-lhe as dores e servindo-o com intenções secundárias, conforme o amai-vos uns aos outros, a senda maior de nossa emancipação. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de segunda-feira nós vamos falar sobre o perigo. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Vale a pena lutar. A vida na Terra, com suas belezas naturais, é grande dádiva concedida por Deus aos filhos que destinou para este planeta. O céu nos presenteia com astros e estrelas brilhantes. A natureza mostra seu colorido exuberante, sempre renovado, surpreendente. O campo oferece a subsistência. A chuva abençoa a terra, saneia o ar. O sol aquece e ilumina, dando vida. O amor dá sentido à existência. No entanto, nem todas as criaturas conseguem se dar conta dessas tantas bênçãos. Há os que, não percebendo essas riquezas que os rodeiam, se acreditam deserdados, infelizes. São almas ainda infantis que não aprenderam a valorizar o que é bom e belo. Renegam suas realidades, julgando-se eternas sofredoras. Assumem posição de vítimas ao enfrentar as dificuldades naturais de um planeta de provas e expiações.
e para tornar ainda mais complicada a questão, colocam a culpa do que lhes acontece na família nos parceiros, no governo. São almas que, por falta de amadurecimento, não aceitam críticas nem conselhos. Não conseguem entender que a vida é feita de vales e de montanhas. Gostariam simplesmente que tudo transcorresse de forma tranquila, plena, atendendo suas vontades. Em verdade, não são as circunstâncias que as oprimem, mas a indisposição e o pessimismo frente a elas. Em todas as épocas da humanidade, viver na Terra com tantas adversidades não tem sido fácil para ninguém. Muitas vezes, o cansaço e o desânimo tomam conta da alma inquieta. Importante lembrar que Deus é amor e bondade infinitas e sempre nos auxilia. Quando chegamos à Terra, os primeiros auxiliares que dele recebemos são os pais que nos ensinam com seus exemplos e carinho. Depois, conquistamos amigos sinceros que nos ajudam a crescer. Professores, orientadores da cultura que nos abrem os horizontes do saber. São todos companheiros a nos enriquecer a vida de múltiplas formas. Considerando que a vida na Terra é uma oportunidade de crescimento, quando a dor nos chega, é importante saber que ela traz consigo grandes ensinamentos. Tendo pela experiência aprendido novas e adequadas formas de enfrentamento, podemos superar os desafios. A jornada se torna mais acessível e menos preocupante quando decidimos viver com amor e simplicidade. O desvendar do eu interno nos ensina a conhecer nossas fraquezas e a buscar o fortalecimento necessário. Ignoramos o grau de nossa resistência ao mal, mas podemos reforçá-la com a perseverança no bem. Se queremos tranquilidade para o coração, evitemos assuntos infelizes, críticas mordazes, palavreado e chulos. Administrando as dores, exportando alegria e esperança onde estivermos, estaremos nos aperfeiçoando. Enfrentando problemas com otimismo e coragem, abrimos veredas ensolaradas em nossa caminhada. A vida não é construída sobre nuvens de eterno descanso. O mar de rosas só existe na fantasia. O segredo é se esforçar por fazer o melhor. Por isso, sempre vale a pena lutar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, que as suas bênçãos de luz se façam presente, iluminando todos os corações sintonizados com a nossa emissora, trazendo paz, conforto, esperanças em dias melhores. Que os mensageiros do além, sob sua responsabilidade, possam assessorar-nos a vencer essa prova difícil, momentos conturbados do nosso planeta, mas que sabíamos, antes de mergulharmos na carne, que enfrentaríamos muitos problemas para o nosso crescimento espiritual. Peço-te que renova-nos a fé, essa fé viva, sólida, para que prossigamos na nossa jornada evolutiva. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, mais uma vez pela oportunidade de participar do Espiritismo Está no Ar com você. Estaremos juntos e dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, e nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos